pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Andressa, né, juntamente com a professora Vanessa. Nesse semestre, então, trabalharemos com a disciplina... Estamos trabalhando, né, já iniciamos, já fizemos alguns vídeos nos apresentando com a disciplina DPI 3. Né, nessa unidade, então, abordando a questão do projeto político-pedagógico, né, que é um documento tão importante para a organização da escola. Então, vou convidar vocês a se apresentarem, quem desejar. A prof. Vanessa já conhece alguns de vocês, mas eu ainda não. Então, quem desejar se apresentar, né, dizer o nome, a cidade da onde vem, se já tem alguma experiência, né, algum trabalho, sintam-se bem à vontade e depois nós iniciamos, então, com a exploração, né, do texto dessa unidade. Oi, pode ser eu? Pode. Bom, prof, prazer, eu sou a Graciele, sou natural de São Borja, né? Já tive muitas experiências docentes, principalmente no IFAR, e agora estou tendo uma completamente diferente, até nem sei se as gurias avisaram a Vanessa na outra aula, mas eu estou dando aula no Estado, porque agora abriu vagas para quem é bacharel em administração e aí consegui. Mas, gente, é muito diferente da realidade do IFAR, né? E eu estou no interior do interior do interior, dá 68 quilômetros do centro, assim, de São Borja. E é assim, ó, projeto político-pedagógico não existe na escola, não tem todas as documentações necessárias, eu fico que nem uma louca lá catando, né? Porque no IFAR a gente encontra tudo e daí no Estado a gente acaba não encontrando nada. Mas, eu estava lendo o teu comentário, né, no fórum, justamente sobre isso, né, da unidade 1, mas que até pensei do quanto se articula, né, com essa unidade de agora, porque esse acesso, né, ao projeto político-pedagógico e demais documentos também. E eu fico procurando, eu digo, gente, mas como assim o Estado não tem as ementas? Eu já faz as aulas começar, na verdade eu comecei em fevereiro as aulas e eu não achava as ementas, eu procurava e pedia socorro e as pessoas não tinham feito as ementas do curso técnico em administração. E eu digo, como assim, né? Como é que eu vou me guiar? Daí assim por diante, eu digo, então eu vou fazer como eu imagino que seja, porque eu estou dando logística, estou dando administração e estou fazendo assim, ó, muitas disciplinas. Aí faz acho que uma semana recém que eu encontrei. E é uma coisa que é nova, mas ao mesmo tempo não é tão nova, né? Esse ensino integrado que tem agora no Estado. Mas vamos indo, né? Uma experiência completamente diferente, alunos totalmente diferentes também. Né? Eu já tive no IFAR em Uruguaiana, e daí de Uruguaiana voltei para São Borja. Então, a jornada é longa, mas eu sou docente desde 2011. Já estou quase me aposentando. É bastante tempo de experiência já, e para compartilhar conosco também, né? Mas, e eu digo assim para vocês, cada experiência é um aprendizado, todo mundo vai ser diferente, nós vamos ter conhecimentos que às vezes a gente vai lembrar, a professora contou, a professora falou numa aula, e a gente sempre vai acabar aprendendo alguma coisa e lembrando de outras, né? É bem assim. Obrigada, Graciele. Quem são os próximos a se apresentar? Vocês podem ir levantando a mãozinha lá embaixo. Quem não tiver imagem pode ser só com o áudio, não tem problema. Bom, eu vou falar então que já antes da aula já tinha começado a falar, né? Meu nome é Raquel, sou de Uruguaiana, trabalho na Unipampa,
na secretaria acadêmica. A minha formação inicial é licenciatura em matemática. Por outros estudos, eu senti muita falta da questão da parte pedagógica. Tanto é que eu acabei não aproveitando nenhuma disciplina como portadora de diploma, né? Então, é uma experiência nova, a gente resgata eu fiz magistério também, então eu trabalhei em educação infantil, séries iniciais, e aí a gente fica relembrando tudo que já estudou, né? E aí, com essas vivências da PEI, eu já fui em escola estadual e municipal, e a minha mãe dá aula em escola estadual. Então, a gente vê muita diferença mesmo, conforme a secretaria do município, conforme o estado, todo ano o estado acaba mudando algumas coisas, né? E aí a gente vê os colegas falando, aqui Rio Grande do Sul, tem de vários estados do Brasil, e cada lugar é diferente, então a gente vai aprendendo cada vez mais com as vivências dos colegas e da nossa, né? Acho que era isso. Muito bem, obrigada, Raquel. Olá, boa noite. Vou dar sequência na apresentação. Eu me chamo Edivaldo, eu sou formado na educação do campo. Depois eu segui os estudos na educação por qual eu me encontrei, então fiz especialização em gestão escolar e prossegui fazendo mestrado e atualmente faço doutorado em educação na linha de formação de professores. Na época em que eu cursei a licenciatura em educação do campo, foi onde, de fato, eu estudei sobre projeto político-pedagógico. Fui bolsista PIBidiano, e aí então, com a inserção na escola, eu aprendi o que era este documento, participei das discussões, reli várias vezes na escola que eu fazia estágio, e de fato, essa disciplina, trazer esse tema, projeto político-pedagógico, é muito importante, porque para mim é o documento norteador que orienta o trabalho pedagógico de uma escola. Então, essa é a minha formação, estou contente, muito feliz de estar participando do curso, senti a necessidade de fazer pedagogia por 2 motivos. O primeiro, para aprimorar a minha didática, o meu conhecimento e também as experiências profissionais com os anos iniciais de educação infantil. Já atuei como coordenador pedagógico, então me faltava essa essência. E o segundo, por uma questão profissional, que eu vejo que abre muito concurso na área da pedagogia, e o meu desejo é me tornar professor do Instituto Federal. Muito bem, Edivaldo. Da onde tu és que eu não ouvi, não lembrei? Perdão, professora, eu não entendi. Da onde tu é? Eu não me falei, ok. Eu sou de Santa Catarina, uma cidade chamada Orleans, região sul. Fica a 180 quilômetros da capital. Amém, muito obrigada, Edivaldo. Mais alguém? Um Felipe? Boa noite, professoras, colegas, tudo bem com vocês? Gente, todo mundo me conhece, sou o representante da turma, né? Leciono em escola estadual, professor de matemática, e com relação à PPP, né, no período passado nós já trabalhamos um pouco sobre isso, né, e eu vejo que as escolas estaduais, elas parecem que elas escondem da gente, né, o PPP das escolas. Foi uma dificuldade, eu só consegui fazer meu trabalho nos 45 do segundo tempo, porque não sei o que acontece, professores, né, as escolas têm, e que é algo que é para ser disponibilizado e segura. Até hoje eu não entendo, mas enfim, né? É isso. Minha experiência com o PPP é essa. Muito bem, obrigada, Felipe. Oi, boa noite. Estão me escutando? Sim, te escutamos bem, Eli. Tá, eu entrei agora, professoras, e não sei se a minha internet vai permitir eu concluir a minha fala. Eu estou na escola agora à noite, então aqui é um pouco complicada essa questão do sinal. Então, eu me chamo Aline Simeonato Rambo, eu estou como coordenadora de um curso técnico, eu já estou na escola, vão fazer 14 anos, até perdi as contas já, né?
A minha escola ela é de formação de técnico em agropecuária. Eu entrei na escola como zootecnista, minha formação inicial é bacharel em zootecnia. Então, eu entrei na escola por causa das matérias técnicas, né? Então, com o andar da carruagem, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando, fui gostando também dessa questão da educação. Então, primeiramente, eu fiz a formação pedagógica, né, que me permitiu, então, aí a ter um pouco mais de conhecimento, né, relacionado à parte educacional, né? Depois eu fiz orientação, depois eu fiz uma especialização em educação profissional, e com isso, agora eu estou, né, comecei, então, a pedagogia, e também estou fazendo gestão escolar, especialização em gestão escolar, porque atualmente eu estou como coordenadora. Então, eu senti essa necessidade. A pedagogia é um sonho já antigo, de infância, posso dizer assim, só que eu nunca tive essa oportunidade. Estou tentando fazer a pedagogia, né? Porque está bem complicado a gente conciliar o trabalho, a família, né? Tu morar em outra cidade, trabalhar em outra cidade também, isso é uma correria, né, diária. Eu moro em Santo Cristo e trabalho em Santa Rosa. Então, eu não sei se vocês conhecem. A terra da Xuxa, eu trabalho na terra da Xuxa, tá? Então, todo mundo conhece. Sobre o PPP, coincidentemente, nós estamos construindo ele agora na nossa escola. Né? A gente entende que o PPP ele deve ser anual, né? E a nossa escola atrasou um pouquinho essa construção, então nós estamos construindo o PPP. Então, para mim, vai ser bem interessante agora essa nossa aula aí, que vai auxiliar bastante, porque nós temos bastante dúvidas. Apesar de nós termos um PPP, ele não está bem, ele deveria ser periódico a construção dele, né, com toda a comunidade escolar, né, mas não é assim que acontece na prática, né, a gente sabe disso. E essa questão que o Felipe falou, que as escolas estaduais, elas escondem o PPP, isso é verdade, tá? Atualmente a nossa direção não faz isso, tá? Mas a antiga direção, as antigas, quando eu estava fazendo a formação pedagógica, eu precisava ter o PPP, foi bem complicado eu conseguir. Então, realmente, essa dificuldade de a gente trabalhar com esses documentos dentro da escola, né? Não sei se é medo, se é o porquê, sabe? Mas se é por mal, se não é por mal, mas não deveria ser, né? Todo mundo deveria ter acesso a esses documentos, né? Como um regimento, como o plano de curso, né? Essa questão aí. Mas estamos construindo agora o nosso, juntamente com os professores, com o conselho escolar também, mas ainda está inicialmente ali, temos bastante dúvidas. Até pedimos auxílio à nossa coordenadoria em algumas questões. É isso. Muito bem, obrigada, Aline. Mais alguém gostaria de se apresentar? Eu vou ler a apresentação do Everton enquanto isso, enquanto o pessoal se organiza, tá? Pessoal, é só abrir o áudio, não precisa abrir câmera se não puder, tá? Então, o Everton, boa noite. No momento não posso utilizar o microfone, então eu vou me apresentar por aqui, tudo bem? Sou formado em Educação Física, licenciatura em bacharelado, estou cursando pedagogia, pois quero ser professor e acredito que essa segunda graduação irá agregar muito. Sou de Santa Catarina, da cidade de São José, do ladinho da capital. Podem também usar o chat, pessoal, para se apresentar. Oi, boa noite. Eu posso me apresentar? Pode. Meu nome é Laiene. Não sei se eu estou aparecendo agora. Eu acho que eu liguei a câmera. Sim, está aparecendo. Eu tenho 26 anos. Eu sou aluna da professora Vanessa em alfabetização e letramento e da Andressa também na FEI 5.
Eu sou de São Vicente do Sul, eu tenho já uma graduação em administração, que eu fiz pelo IFE de São Vicente do Sul, mas nunca exerci, porque eu opto pela carreira mais de concurso, e aqui na região não é um cargo muito nos concursos, né? A gente não vê. Então, foi a minha opção de mudar de carreira, né? E acredito, o meu sonho da infância era ser professora. Acho que a maioria das meninas tem sonho de ser professora quando são crianças. Claro, eu queria fazer história, né? Mas eu acredito que também seja uma área muito importante, assim. Eu acho que eu me vejo muito nos anos iniciais. Acho que é uma idade bem desafiadora, mas acho que muito satisfatória, assim, para quem quer ensinar e mudar alguma coisa. E era isso, eu acho. Eu não sei qual que eram as perguntas de apresentação, eu cheguei agora. Nós E eu não tô com definimos a música ligada Laine, porque mas era o te jeito apresentar, para eu assim, falar um conseguir prestar pouquinho de atenção na si, aula. de onde vem, realmente. Obrigada. A Lília? Aham. Uma bebê aí. Tá bom, então. A Lília? Então, boa noite a todos os colegas, boa noite, professoras. O meu nome é Lilian, eu tenho 42 anos, sou natural de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, porém eu moro em Itaara, que é um município do ladinho, há 10 anos. Eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Educação Ambiental, e no ano passado, na verdade, eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Educação aqui no meu município, e foi o que me inspirou a fazer pedagogia. Hoje eu trabalho no tabelionato, né, devido à minha formação inicial, que é em Direito, mas continuo, né, com o sonho da formação em Pedagogia. Muito bem, obrigada, Lília. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá, eu vou me apresentar então. O meu nome é Caroline, eu sou natural aqui de Santiago e a minha formação é em educação especial e desde novembro do ano passado é que eu atuo numa sala de recursos numa escola estadual aqui em Santiago. E a pedagogia está sendo bem interessante, assim, principalmente para entender melhor até a escola que tem anos iniciais, assim, para entender como funciona essa questão da sala de aula regular, né? Tudo que as profs aplicam com os alunos está sendo bem interessante, assim. E aí a minha formação é essa, assim, na educação. Muito bem, obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal, vai se apresentar? Boa noite, prof. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Meu nome é Oswaldo, eu não estou muito acostumado com essa plataforma para efeitos mais com o Teams, né, no caso, para poder lidar com isso daqui. Então, tô vendo aqui, mas os recursos são um pouco diferentes. Eu fiquei tentando mexer aqui, até de vez em quando acho que eu me derrubava em vez de acessar algumas coisas que eu tentava ver aqui. Meu nome é Oswaldo, então, como eu disse, né, eu não sei, a professora a Vanessa já teve, no caso, conosco no semestre passado, já nos conheceu, agora a Andressa, que está, no caso, colaborando com a Pro, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar. Muito prazer de trabalhar com as duas. Meu nome é Oswaldo, então eu moro aqui em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Sobre essa disciplina, essa parte que nós vamos estar trabalhando do projeto político-pedagógico, nós tivemos
não sei se por conta até que o Felipe nos orientou a gente pegar o disciplina já de PEI 4 no semestre passado, a gente já teve alguma coisa também com a professora Laila, e a gente já buscou algumas informações do que eu vi dos colegas de dificuldades de conseguir acesso à informação. Até eu tive comentando na época com a professora Laila, ela falou, eu tô achando estranho você citar isso, porque ela disse que não era comum ter dificuldade, mas do tempo que eu tô na área da educação, eu não estava tendo essa facilidade toda, que eu achei que isso daí deveria ser mais ou menos trabalhar como Código de Defesa do Consumidor. Todos os estabelecimentos comerciais é obrigado a deixar ali à disposição dos clientes até se baixar uma fiscalização e não tiver, eles são punidos, né? Os estabelecimentos comerciais que não deixam à disposição isso daí. Porque, como foi citado, é um documento que a escola, no caso, redige com todos os parâmetros que norteiam a finalidade e os sentidos que eles querem tomar para atingir os melhores índices na área da educação, né? E basicamente o que eu entendo é sobre essa parte, é uma coisa que é um compromisso que a escola, a comunidade, todos juntos participando para buscar os melhores resultados para os alunos que estão dentro do processo. Basicamente só isso mesmo, queria só fazer a parte da apresentação e citar esse detalhe aí, como alguns comentaram, que em algumas situações não é muito fácil não. Até daí a gente acaba com as dificuldades, a gente fica meio com o pé atrás, mas aí a hora que eu fui conversar com a diretora da escola que eu estava no ano passado, só que a gente sempre vai mudando, né? Você está numa escola no outro ano você é transferido para outra. Então, em outras eu não tinha visto facilidade. Aí, no momento que eu fui perguntar para ela como que eu faria para acessar essas informações, eu não vi o material impresso assim na minha frente para mim poder folhear tudo mais, mas aqui no nosso município, uma coisa que é legal, que depois eu descobri porque ela me passou a informação, ela foi bem aberta nessa parte, que tem uma forma de acessar eletronicamente no site da prefeitura, no portal da educação, até o de todas as escolas, se eu quisesse entrar e consultar, não só da escola que eu estava, no caso, trabalhando. Então eu tinha acesso a todos que eu quisesse verificar dos estabelecimentos de ensino da nossa cidade aqui. E eles vão atualizando, acredito eu que era para ser anualmente, mas algumas coisas ficam um pouquinho defasadas. Se você for verificar, às vezes está com informação do ano anterior ainda sem estar, vamos dizer, atualizado. Mas deve ser que o pessoal da Secretaria da Educação aqui da nossa cidade deva colocar um plano meio que padrão para todas elas cumprirem, e aí eles vão solicitando de tempos em tempos que sejam reformulados. Basicamente é isso. Muito obrigado, professor. Obrigada, Oswaldo. Mais alguém? Eu acho que ficou faltando eu, prof. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou do interior de São Paulo. Eu não tinha, antes de ingressar em pedagogia, nunca tive contato nenhum com nada da área. Eu tenho formação em técnico de administração e eu trabalho atualmente como assistente de qualidade numa empresa automotiva. Então, não tem nada a ver com aquilo que eu desempenho, mas é uma coisa que eu sempre tive vontade, mas faltava oportunidade, e agora, graças ao Instituto, a gente consegue tá conhecendo mais, e é uma coisa que agora eu quero levar para a vida, porque eu acabei me apaixonando. E sobre o PPP, complementando o que o Oswaldo falou, para mim foi um pouquinho mais difícil também, porque como eu não tinha contato nenhum, não sabia que existia essa plataforma da prefeitura e até do estado que a gente consegue tá achando. Então, o semestre passado foi bem difícil para conseguir.
As escolas, pelo menos aqui na minha cidade, elas são um pouco resistentes a mostrar realmente, principalmente a de educação infantil. O que a gente mais consegue ter acesso são escolas de ensino médio, ensino técnico, facilita um pouco para a gente, mas de ensino infantil já é um pouquinho mais difícil. Mas a gente está aí querendo aprender mais, conhecer mais, e é isso. Obrigada, Giovana. Será que todos já se apresentaram, Prof. Vanessa? Nós temos 17 na lista, acredito que não, mas não sei se o pessoal não tem possibilidade, quem sabe, ou né, não gostaria de se apresentar nesse momento. Vamos deixar mais um minutinho se mais alguém gostaria de se apresentar, senão a gente teria que avançar com a aula, né? Senão não vai dar tempo. Mais alguém, pessoal, vai se apresentar? Vocês todos já me conhecem, né? Eu sou a Prof. Vanessa, estou compartilhando essa disciplina com a Prof. Andressa, né? Já trabalhei com alguns nos outros semestres, trabalharei com outros nos próximos semestres, né? E sou prof do IFIFAR Campus Jaguari, do curso de Pedagogia, do mestrado e das especializações que a gente oferece no Campus Jaguari. Mais alguém? Acho que podemos dar andamento, né, prof? Vamos lá, então. Muito bom conhecer vocês agora, sim, dessa maneira, ouvir, né, um pouquinho das experiências também e ver o rostinho de alguns. Então, mais uma vez, né, sejam bem-vindos. E agora nós vamos dar sequência com uma breve síntese, né, da unidade 2, que teve como leitura o texto Projeto Político Pedagógico, né, que eu tenho aqui, da professora Ilma Passos Veiga, né, que é uma importante referência quando nós falamos em currículo. E também do vídeo sobre o projeto político pedagógico da professora Fabiana Simões, né, que foi disponibilizado. Então, a partir dos comentários, né, que vocês já fizeram, acho que conseguiram ler o material, né, que se interessaram. E ao longo da apresentação, vocês podem ir me interrompendo, fazendo algum comentário, se desejarem, tá bom? Então, pode passar, Prof. Vanessa. Então, a gente traz inicialmente aqui o que o PPP não é, né? Porque ele não é algo meramente burocrático, né? Para ser apresentado simplesmente para as autoridades, né? Tampouco algo fixo para reproduzir o que já está dado, o que está estanque, né? Mas a importância do PPP é para e na prática. Então, como alguém falou ali, que acredita que a Secretaria de Educação oferece um modelo padronizado, né? A ideia não é que o PPP se constitua dessa forma, né? Mas sim que ele surja das demandas dessa realidade, né? Então, é o PPP que orienta e sustenta tudo que é realizado na escola, como alguém também falou, né? E ele deve ser vivenciado em todos os momentos por todos aqueles que fazem parte da escola. E por isso, ele é coletivo. E então, né, a partir dessa perspectiva emancipatória, o PPP ele supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro, né, como aponta Gadot. Então, o PPP ele é um documento intencional, que ele vai nos dar uma direção, né, que ele tem origem, como eu disse, né, dentro da escola, né, não pode ser imposto de fora. Ele deve refletir a cultura dessa escola, ele é a identidade dessa escola. Não pode ser algo padronizado para todas as escolas de lugares diferentes, de comunidades diferentes, né? Porque senão ele deixa de fazer sentido. Pode passar, prof. E aí, então, né, falando
intencionalidade, o PPP é um projeto, né, porque ele tem um objetivo para o futuro, né, como o texto traz, de lançar-se adiante, né, uma finalidade. Ele é político, porque ele tem esse fim, né, esse cidadão que se pretende formar, crítico, participativo. Isso está alinhado a um compromisso sociopolítico, e é isso que vai definir os meios, né, ou seja, a ação educativa propriamente dita, que são as práticas didáticas realizadas na escola. E nesse sentido, né, o político e o pedagógico são indissociáveis, né? A dimensão política se efetiva na prática pedagógica. Pode passar. Prof. Vanessa também, se quiser interromper, fica à vontade. Então, né, isso resulta uma autonomia da escola, né, que deixa de ser autoritária e hierarquizada e passa a ter uma gestão democrática, né, com participação coletiva, baseada no diálogo, né, e tem uma visão de integração. Então, rompe com essa separação de alguns que mandam e outros que obedecem, de uns que pensam e de outros que executam, da teoria de um lado e da prática do outro, né? E com isso o que se objetiva, né, é que o que acontece na escola, dentro da escola, seja construído, né, constituído na própria escola, por todos aqueles que fazem parte dela, e isso está, então, muito relacionado a essa autonomia da instituição, né, que é um dos princípios. E então, ele pode passar. E então, nós temos esse alicerce, né, que são esses princípios do PPP. E aí, esses princípios são, primeiramente, a igualdade, que até a autora, né, do texto, ela fala que pode ser que não exista igualdade no ponto de partida, mas tem que existir igualdade no ponto de chegada. Então, todos devem ter direito a acessar e a permanecer nessa escola, independente das suas condições. A qualidade técnica, né, dos métodos, dos procedimentos que são desenvolvidos, e a qualidade política, que vai estar relacionada aos fins, como nós falamos, né, ao tipo de cidadão que essa escola quer formar. E essa qualidade, ela consiste também em evitar a repetência, a evasão, né? O princípio da gestão democrática, né, que vai abranger a dimensão pedagógica, a dimensão administrativa e a dimensão financeira. Então, que a ideia é romper com essa centralização, com a separação dos poderes, né, que a gente já falou, onde uns mandam e outros fazem, né, onde alguns pensam e outros executam, para uma participação coletiva, onde todos têm participação nessas decisões. Depois, a liberdade, pode voltar, o princípio da liberdade, né, que garante a autonomia. Eu tinha falado da autonomia, mas na verdade é a liberdade que está relacionada com essa autonomia da escola, mas que não é uma autonomia ilimitada, né, uma autonomia relativa que vai ter que estar de acordo com a lei, com as instâncias superiores, né, a Secretaria de Educação, enfim, mas essa liberdade está relacionada a considerar as demandas daquele contexto, né, a realidade na qual a escola está inserida, né, então, nesse sentido também, que se relaciona com o que o colega falou, né, de não ser algo para todos, mas que a escola, né, a partir dessa liberdade, possa evidenciar as características do seu território, do seu contexto. E, por fim, né, o último princípio é a valorização do magistério, né, que a gente geralmente pensa em uma valorização financeira, né, e não se limita a essa valorização financeira, mas em relação às condições de trabalho, aos recursos que são oferecidos,
ao número de alunos por turma, né, que isso é algo bem importante, pensando na qualidade do trabalho que a gente desenvolve, e principalmente a formação continuada, né, que também essa formação continuada ela tem que ser pensada das próprias demandas da escola, né, e não ser algo padronizado e imposto de fora, né, tem que vir das necessidades que são percebidas pela escola, por esses professores. Agora sim, pode passar. Então, né, nesse processo democrático, né, se rompe com um controle imposto que vem de fora, né, pelos órgãos superiores, pelas secretarias, por especialistas, muitas vezes, e garante uma autonomia por meio dessa construção coletiva, né, da reciprocidade, da solidariedade nas relações. Pode passar. Então, aqui nós vamos ver os elementos que são necessários para compor o PPP. Além, né, no videozinho fala da identificação da escola, do contexto, né, quantos estudantes tem, quem participou da elaboração desse PPP. Mas, para além disso, né, a professora Ilma Veiga aponta esses 7 elementos básicos na constituição do PPP, que eles, na imagem aqui, estão como se fosse uma engrenagem, né, porque eles também se relacionam, né, estão relacionados para que essa escola funcione, né, para que esse projeto político pedagógico faça sentido. Então, primeiro, as finalidades, que é o que vai definir esse trabalho desenvolvido, né, o tipo de sujeito que se deseja formar, né, isso vai definir quais são os objetivos dessa instituição relacionado a essa identidade cultural da escola. A estrutura organizacional, como nós trabalhamos também, se relaciona muito bem ao que foi trabalhado na unidade 1, né? Então, tanto as estruturas administrativas, da gestão, dos recursos humanos, dos recursos físicos, financeiros, como também as estruturas pedagógicas, né? Das interações, do ensino-aprendizagem, do currículo. E é importante lembrar que são as estruturas pedagógicas que devem conduzir as administrativas, né? E não ao contrário. Muitas vezes a gestão tem demandas financeiras, né? Tem demandas de recurso, enfim, mas o fim da escola é a função pedagógica, né? Então, essa deve ser a prioridade de tudo que é feito, de tudo que se desenvolve na escola. O currículo, né, que a Ilma Veiga apresenta como essa construção social do conhecimento e que, por isso, é algo dinâmico, né, ao mesmo tempo que é um produto, é também um processo que está se constituindo. E, nesse sentido, é importante reforçar, né, que esse currículo ele nunca é neutro. Então, ele precisa passar por uma análise crítica e também que ele não se separa do contexto social. Então, é historicamente situado e culturalmente determinado. Na sequência, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o currículo. O 4, né, que é o tempo escolar, que também é algo que compõe o trabalho pedagógico. A gente vai ver na sequência. 5, os processos de decisão, né, que nós já vimos lá no início, que devem ser descentralizados, coletivos, envolvendo a todos. Então, como vão se dar esses processos? Como vai ser a escolha do colegiado, do grêmio estudantil, enfim. Tudo isso tem que estar explícito nesse PPP e sempre visando essa participação coletiva. As relações de trabalho, né, que tem que se basear na solidariedade, na reciprocidade, da coletividade, rompendo com essa divisão do trabalho, com a hierarquização e valorizando o diálogo, né, e essa construção coletiva, em que todos tenham poder de decisão. E a avaliação, né, também é apresentada pela autora como um processo dinâmico que qualifica o PPP, e direciona a ação tanto dos educandos quanto dos educadores.
E aí, então, agora a gente vai aprofundar, né, um pouquinho mais esses aspectos, né, porque como essa engrenagem mostra, né, eles não são isolados, mas eles se articulam dentro desse documento tão importante, né, que é o PPP. Pode passar. Será que a prof. Vanessa caiu? Aí. Então, né, aqui pensando as finalidades e a estrutura organizacional da escola, essa estrutura administrativa ela precisa ser a base para o desenvolvimento da estrutura pedagógica, né, que nessa imagem é apresentado como corpo, e sempre tendo em vista as finalidades, né, com base na intencionalidade. É a intencionalidade pedagógica que vai guiar essas estruturas, né? É sempre importante ter isso muito claro, que a atividade fim da escola é sempre a pedagógica, né? Então, tudo que acontece deve culminar na estrutura pedagógica. Pode passar. E em relação ao currículo e ao tempo, o que nós vemos tradicionalmente é uma organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar, né, que a gente vê através das disciplinas, com períodos curtos de tempo e isolados, né, que muitas vezes o conteúdo não se relaciona com a disciplina seguinte, né? Então, dessa forma, o currículo oculto ele acaba produzindo controle. E o que Bernstein propõe é romper com esse isolamento, né, a partir do currículo integração, reduzindo o isolamento entre as disciplinas e integrando-as. E isso requer repensar, né, esse tempo escolar, porque Veiga diz também que quanto mais compartimentado é esse tempo, mais hierarquizada e mais ritualizadas, né, vão ser essas relações que se desenvolvem nesse espaço. Pode passar. E aqui em relação aos processos de decisão, né, e as relações de trabalho, nós podemos perceber que a descentralização desse poder, né, através dessas decisões mais democráticas, mais coletivas, né, incluindo os estudantes, as famílias, os funcionários, a comunidade escolar de um modo geral, vai gerar relações de trabalho menos hierárquicas e mais baseadas nessa solidariedade, nessa reciprocidade que a autora propõe. Pode passar. E, por fim, né, o processo de avaliação, aí uma Veiga, ela aponta 3 momentos, né, da avaliação. E o primeiro momento é descrever, observar, né, e problematizar a realidade escolar que está dada. O segundo momento é compreender essa realidade de uma forma crítica. E, por fim, o terceiro momento, que também é de criação e criação coletiva, né, que é a proposição de alternativas orientando novas ações, né? Então, é nesse sentido que a avaliação ela vai guiar, ela vai direcionar esse processo. E aí é válido, né, destacar que essa avaliação ela não pode ser instrumento de exclusão, né? Então, é o objetivo justamente de direcionar as práticas seguintes, visando a qualidade dessa educação. Pode passar. E então, né, para finalizar, o grande desafio do PPP é estruturar tudo o que acontece na escola de dentro para fora, né? Ou seja, que o projeto político-pedagógico não venha de fora, mas que ele seja criado, construído nas instituições
a partir das demandas, né, da realidade da própria escola, das vivências da própria escola, do que se observa, das necessidades, né, e aí isso exige, então, reflexão, exige ação, exige esse empenho coletivo, envolvimento de todos, para que o PPP seja, de fato, essa identidade viva da escola, né, que reflita todo esse movimento, toda a realidade que se observa nessa escola e não um documento padronizado para todas as escolas, né? Para toda uma rede, enfim. Pode passar isso. Então, as referências, né, que a gente usou no material. E é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma contribuição, a prof. Vanessa também, se gostaria de falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu acho que essa disciplina, né, pessoal, todo mundo já passou, né, pelas outras práticas de ensino integrada, então entende muito bem que ela é uma disciplina articuladora, né? Vocês já estudaram sobre projeto político-pedagógico, sobre gestão escolar e vão continuar estudando sobre essas temáticas tão importantes e relevantes para o sistema educacional, né, brasileiro como um todo e pontualmente nas nossas escolas ao longo do curso, porque o papel do pedagogo é esse, né? Nós podemos estar em diferentes espaços da escola, né? A nossa habilitação nos permite a nossa formação teórica, metodológica, ela nos permite usar diferentes espaços dentro da escola. E a gestão pedagógica é um deles. Então, é importante que a gente tenha esse processo formativo global, né, integrador também, para que a gente perceba, né, a importância dos documentos oficiais, a importância digamos, os trâmites, os entraves do currículo escolar, né, da prática da gestão, da prática da direção, para que a gente, como professor ou como gestão, consiga qualificar esses processos dentro da escola. E o PPP é um documento instituído pela nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? Um documento vivo dentro da escola. E daí, quando a gente escuta de vocês aqui, e eu, como prof, que já orientei várias turmas de estágio, né? Eu sei muito bem dessa percepção que vocês compartilharam aqui. Ai, a escola esconde o PPP. Ai, a escola não deixa os estagiários, né? Ou os alunos da graduação pegar o PPP porque a gente vai falar mal do PPP. A gente não pode falar mal do PPP. Para começar, que nós estamos num curso de formação de professores e nós temos que ter uma ética profissional que a gente começa, né? Muitos de nós já temos em nossas vivências. E quem ainda não tem o feeling para essa ética profissional, vai começar a desenvolvê-lo dentro desse curso de formação. Para muitos, o primeiro curso de formação, para outros, o segundo, terceiro, quarto, né? Vai complementando esse caráter ético, esse olhar ético. Cada escola tem o seu PPP. Por quê? Porque ele é um documento, como reforçou muito a Andressa, e que está muito claro no texto, né, da Ilma Passos Veiga, que é uma referência sobre PPP, né, e sobre organização escolar, gestão escolar, ele é um documento identitário. E se ele é um documento identitário, não podem existir dois PPPs iguais, porque cada escola tem um público, cada escola está localizada em uma região, cada escola tem um grupo de docentes, né? Cada escola tem uma cultura escolar, como nós estudamos lá na unidade 1, que circunda esse espaço. Então, as escolas são únicas e os PPPs são únicos. Ah, prof. Vanessa e prof. Andressa, esse é o mundo das ideias, é o mundo ideal. É o mundo ideal, é o mundo preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E qual é a nossa obrigação como professores ou gestores? É dar vida aos PPPs. É fazer com que esse mundo ideal, esse mundo das bases legais da educação, aconteça e se efetive na escola. Ah, mas como que eu vou fazer isso se eu sou apenas um professor da escola? Quando tiver uma reunião ou um convite por e-mail ou no grupo do WhatsApp da escola, né, para compor uma comissão para reavaliar o PPP, né, para fazer uma atividade participativa com os pais. Nós, professores, principalmente em formação, né, nós precisamos nos colocar à disposição desses lugares, né, dessas funções, para que a gente mobilize esse espaço de gestão democrática. O PPP é um instrumento de gestão democrática na escola.
Então, nós precisamos, primeiro, como professores, ter ciência da nossa obrigação como professores, participar de todas as atividades da escola. Não somos e nunca vamos ser, e a LDB deixa isso muito bem claro também na função do trabalho do professor, do trabalho docente. Não somos pagos somente para dar nossa aula. Não, se engana muito quem diz isso e quem. É só procurar lá, né, as atribuições docentes dentro da LDB. Nós somos professores profissionais que temos que estar integrados em todas as esferas da escola, principalmente daquelas que demandam uma participação democrática, né? Ou a participação democrática de diferentes segmentos. Então, a gente precisa dar vida. Se o PPP da minha escola está escondido na gaveta, eu posso chegar lá na prof, na Diri, né, na coordenadora e dizer, prof, vamos dar vida para esse documento, vamos estudar todo mundo junto de novo, vamos ressignificar esse documento e trazer ele para a realidade, para o chão da nossa escola, para a realidade dos nossos alunos, para a realidade do nosso corpo docente de hoje. Por quê? Porque os grupos mudam. Muitas vezes o PPP, e eu trabalho com várias escolas como pesquisadora e também como orientadora de estágio, mas temos escolas, por exemplo, que têm um PPP de 10 anos. Será que um PPP de 10 anos reflete a realidade de 2026 daquela escola? Os alunos são outros, os alunos andaram, alguns ficaram retidos, mas a realidade educacional, a cultura daquele povo já mudou. O grupo de docentes também tem rotatividade, mudou. Os objetivos da educação muitas vezes foram ressignificados. Os cursos oferecidos pela escola, né? Então, os projetos educacionais oferecidos pela escola foram mudando e isso precisa estar incorporado ao PPP. O PPP não pode ser um documento de gaveta, não pode ser um documento escondido. Achei o máximo, né? Adorei a fala do Oswaldo, que disse que na escola dele, o PPP, ou na rede dele, né? O PPP é público. Isso é transparência pública, gente. Os institutos federais, eles têm projetos de curso todos públicos. A gente entra na página, procura lá, procura pelo projeto e a gente visualiza todos. Algumas escolas e algumas redes estão adotando isso. Por quê? Por que o PPP tem que ser público? Quando eu escolho a escola para o meu filho, eu escolho pelo PPP dela. Eu não escolho por ela ser perto ou longe. Né? Isso é um mito, é uma ideia que se criou da questão só da territorialidade. Mas não é assim. Eu não sou obrigada a colocar meu filho numa escola, por exemplo, que tem uma identidade cívico-militar. Se eu não admito esse tipo, se eu, como professora, ou se eu, como mãe e pai, não gosto desse tipo de educação, não acredito nesse propósito, eu tenho como escolher outra escola para o meu filho pública também. Então, é no PPP da escola que eu vou identificar quais são as reais propostas que a escola tem para a aprendizagem do meu filho. Por isso, o PPP tem que ser público. Na verdade, a gente tem que procurar o PPP pelo tipo de educação que a escola escreveu que vai desenvolver com as crianças lá dentro. Tem escolas construtivistas, escolas tradicionais, escolas confessionais, né? Claro, as públicas não são confessionais, mas na rede privada temos escolas confessionais, né? Temos vários tipos de escola. Como mãe, como família, eu vou ter que olhar qual escola, o que eu, família, acredito como propósito educacional. Então, que escola eu vou escolher para o meu filho? É de acordo com isso, né? Então, é um documento realmente indispensável e identitário. E é isso que nós vamos fazer agora, né, através dessa prática de ensino integrada, né, que vocês, então, sondar. Já passo a palavra para você, Oswaldo. É através da nossa PEI 3 que nós vamos fazer, então, essa inserção de vocês, estudantes do curso de pedagogia, no campo da gestão educacional, né, para que vocês, primeiro, observem o ambiente de trabalho da gestão educacional, pensando em todas as relações, toda a organização física, espacial, a organização das relações que acontecem lá dentro, harmoniosas, conflitantes, de hierarquia, de autoridade, né? Tudo que circunda esse espaço e depois conversando com um dos gestores que se mostrar disponível a vocês, né? Entrevistando ele
sobre aspectos voltados à gestão escolar, ao PPP, ao financiamento da escola, as questões também de autonomia escolar, de gestão democrática, segundo o roteiro que a gente tem. Oswaldo, por favor, fique à vontade para participar. Professora, eu só gostaria de aproveitar o gancho com relação a essa pontuação que a professora disse, de que existem escolas que ficam vários anos sem atualizar o PPP. No caso, isso não demanda nenhum tipo de punição, nada, não tem uma regulamentação que exija que isso não ocorra. E também talvez eu não tenha sido bem claro no momento que eu quis dizer assim, uma padronização eu não digo, mas como a LDB define, a gente percebe que é tudo assim, né? Vem de uma estrutura federal, daí depois é adaptada para a esfera estadual, depois para a esfera municipal, então vai se adequando cada vez mais próximo da realidade da comunidade escolar que a gente está inserido, logicamente. Então tem que ter essa característica do local aonde você está trabalhando, o público que você atende, isso e aquilo e tal. Isso daí acaba sendo uma prioridade no momento de você conformar toda a necessidade da documentação a essa prática, né? E também eu ia falar sobre a parte com relação assim, que você citou, é bacana essa parte, até a professora, agora eu não me recordo a disciplina que a gente teve, né? Acho que é Psicologia da Educação, não vou lembrar agora o nome da professora, que é tantas pessoas que a gente convive, eu não vou me recordar, mas ela... Prof. Cláudia. Oi? Prof. Cláudia. Cláudia Terra, uma coisa assim. Aí eu lembro que ela salientou sobre essa situação de escola, por exemplo, que a professora falou, construtivista, tradicional, isso e aquilo. Só que, assim, só para exemplificar a realidade aqui na nossa cidade. Aqui na nossa cidade, por exemplo, você mora numa determinada localização geográfica. Aí você tem uma área ali de tantos quilômetros ao redor da escola, para fazer vamos dizer, um ponto demarcatório, e um raio onde você reside em torno, vamos supor, de 5 quilômetros. Dentro desse raio você obrigatoriamente, praticamente, é direcionado para essa escola. Não tem muito assim como a gente escolher, se você falar, eu moro perto da escola tal aqui. Aí você fala, não, mas essa escola que é aqui perto, ela é tradicional. A vaga da criança já vai para essa escola e fica presa ali. Para ela querer se transferir para uma outra escola, que, por exemplo, eu gostasse do PPP, que fosse de uma maneira mais aprazível ao meu, vamos dizer assim, tipo de ensino que fosse dado para o meu filho, eu não poderia fazer isso. Ficaria difícil. Só se eu mudasse de endereço, arrumasse meios de fazer uma matrícula, como se eu tivesse pegado e mudado para uma casa alugada numa determinada área próxima da escola que eu identificasse como que mais me interessasse para poder fazer isso. É só para pontuar esses detalhezinhos. Mas agora eu passo para a Pro para poder responder alguma coisinha sobre o que eu argumentei aqui e fazer mais outras ponderações. Obrigado. Isso. Esse conceito que nós temos em relação ao zoneamento, ao território, né, é um conceito muito forte, mas é um conceito moderno, né? E que traz essa questão, Oswaldo, principalmente muito focada, né, nas questões de que, se eu moro perto daquela escola, obrigatoriamente eu pertenço à cultura escolar daquele espaço. Mas será que é sempre assim? Será que eu sou igual aos meus vizinhos? Será que eu penso igual aos meus vizinhos? Será que a escola, né, a organização da escola, ela atende aos anseios da minha família, da minha concepção de educação? Né? Porque quando a gente fala ali, que você trouxe um exemplo bem feliz, que foi da Prof. Cláudia, né, de Psicologia da Educação, que ela trabalhou com a questão do construtivismo, da educação tradicional, das diferentes teorias do conhecimento. Né? É isso que a gente estuda em Psicologia da Educação. As diferentes correntes epistemológicas sobre a construção do conhecimento.
E daí fica bem claro para a gente, eu quero uma educação tradicional, behaviorista, passiva do meu filho, da criança que eu estou colocando na escola, ou eu quero uma concepção mais cognitivista, mais ativa, mais vigotskiana, mais piagetiana, né? Cada PPP vai desenhar o seu ideal de aluno, vai trazer no corpo do seu PPP qual a teoria que embasa, né, esse trabalho que vai ser feito. Por isso que a noção de territorialidade ela não é admitida por todo mundo, né? Porque nós somos diferentes mesmo estando em um determinado território. Aí, por exemplo, as redes justificam, mas é pela questão do transporte. Tudo bem, mas e se eu tenho uma autonomia do meu filho? Por exemplo, nós estamos aqui no centro de Santiago. Nós temos em um raio de 6 quilômetros 7 escolas que podem atender as crianças, cada uma com uma identidade diferente. Por mais que todas estejam em quase um mesmo bairro, né, ou unindo 2 bairros, 3 bairros, a questão do grupo docente é diferente, do processo formativo desse grupo, né, das pessoas que criaram esses PPPs, da mantenedora ser diferente, porque nós temos escolas estaduais que seguem um tipo de regimentação, nós temos escolas municipais, a rede municipal que seguem outras, temos escolas privadas que são vizinhas dessas e tem outras. Então, a territorialidade não pode ser o determinante nas matrículas. Isso, como professores, a gente pode justificar. Porque a gente tem, enquanto pai, o direito de buscar uma escola realmente que se adapte às expectativas e às necessidades das nossas famílias, né, do nosso projeto, então, para esse estudante, tá? É interessante a gente saber disso e também, né, levar esse olhar docente para docente e também para as nossas famílias, porque ao mesmo tempo aqui que nós somos professores em formação, nós somos pais, tios, padrinhos, né, avós, então a gente também tem que pensar nisso, isso serve para conhecimento para toda a nossa vida. Certo? Vamos lá, então, para o nosso projeto político, para nosso projeto de prática educativa integrada. Né? O que o nosso projeto de prática educativa integrada prevê? Ele prevê, então, essa inserção de vocês no campo da gestão escolar, da formação do pedagogo. Tá? Ele tem como objetivo geral investigar como o cotidiano da gestão escolar, como é o cotidiano da gestão escolar em uma escola de educação básica, no que se refere à sua estrutura, funcionamento e seus programas, certo? Então, vocês podem escolher qualquer escola de educação básica. Que escolas pertencem, né, à etapa da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, certo? Então, qualquer uma dessas escolas vocês podem estar visitando. Quais os objetivos específicos? E daí aqui a gente escolhe, né, por fazer bem procedimentais, que é para a gente indicar realmente o que precisa ser feito. Escolher uma escola de educação básica e realizar primeiro uma observação da gestão escolar. Então, vocês vão conversar com a escola, levar a carta de apresentação que está lá no Moodle, né, pedir autorização para a escola, combinar, dizer que vocês são alunos do curso de pedagogia do IFIFAR, a carta de apresentação já está lá. Caso a escola questione a questão da carta, nós temos lá 2 e-mails. Um do campus de Jaguari, né? E um da professora Vanessa. Tá? Então, por favor, mandem que a gente retorna. Caso vocês queiram já se precaver e pedir uma carta de apresentação como alunos da pedagogia, a gente pode, vocês mandam diretamente para o setor de estágios, depois vou botar aqui o e-mail, né, do setor de estágios.ja, que eles vão providenciar uma carta de apresentação de vocês já específico para essa disciplina. O que vocês podem fazer também é levar a carta de apresentação e o guia de vocês de matrícula que vocês tiram pelo SIGA mesmo impresso. E mostrar, eu sou aluno da pedagogia, estudo no Instituto Federal Farroupilha, o nosso campus é Jaguari, no interior do Rio Grande do Sul, é um curso totalmente à distância. Expliquem o contexto do processo formativo de vocês. E eu preciso fazer nessa disciplina uma observação da gestão e uma entrevista com o gestor, tá? Então, o primeiro objetivo, ele se refere a esse, escolher uma escola e observar a gestão escolar. E o segundo é entrevistar um membro da gestão escolar, certo? Diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, supervisor, certo? Qualquer figura dessas que trabalhe no universo da gestão. Coordenador de curso, para quem for pegar cursos, né, ou escolas maiores.
Depois, posteriormente, vocês têm que elaborar um relatório dessa prática, e já lá no Moodle está o nosso template para vocês. E depois, por fim, apresentar essa análise através do nosso seminário integrador. Diga, Felipe. Prof, não necessariamente é escola de ensino infantil mais, né? Pode ser qualquer nível de ensino? Escolas de educação básica. O que compõe a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, tá? Qualquer uma dessas 3 esferas da educação básica vocês podem estar visitando e entrevistando. É bom que vocês saiam um pouco do contexto da educação infantil. A gente sabe que as primeiras práticas de vocês, todas foram voltadas à educação infantil, então vocês já têm vínculos com as escolas da educação infantil. Mas é necessário que vocês façam vínculos com outras escolas, tá, Felipe? Por quê? Porque vocês vão ter, ao longo do processo formativo de vocês no curso de pedagogia, um estágio na educação infantil, um estágio nos anos iniciais e um na gestão escolar. Esse é o currículo do curso de vocês. Então, vocês precisam tecer, né, relações com todas essas redes, com todas essas escolas diferentes. Então, agora vocês podem pensar numa escola de ensino fundamental ou de ensino médio, certo? A que for mais acessível para vocês. Sempre é bom a gente procurar escolas novas, fazer novas relações, né? Nos apresentarmos como professores em formação, para que essas portas automaticamente vão estar se abrindo e essa inserção nossa no campo educacional vai estar acontecendo, tá? E até para que a gente possa observar nessas diferenças, e isso que a gente fala, né, da identidade dessa escola, né, que nenhuma escola é igual a outra, né? Então, se a gente fica talvez sempre na mesma, acaba tendo essa sensação. Esse olho viciado, né, Andressa, em conhecer uma única realidade, né? É perfeita a sua colocação também. Tá, Felipe, esclarecido? Certo. Então, qual é a metodologia, pessoal? A metodologia é essa, então. Vocês têm um roteiro a seguir, né? E os roteiros estão como anexos aqui no nosso projeto político-pedagógico, aqui eu estou com o projeto político-pedagógico agora, no nosso projeto de prática educativa integrada, tá? Vocês têm um roteiro de observação desse ambiente escolar e vocês têm um roteiro de entrevista. Claro, para a entrevista, vocês podem flexibilizar algumas questões, né, de acordo com as respostas que vão sendo dadas. O que a gente sugere para a observação? Levem um diário de bordo, levem um pequeno caderno, uma caneta. Lembrem-se primeira coisa que eu vou deixar bem claro para vocês, como prof, que é bem metódica, né, e tem uma inserção em escolas assim desde quando era estudante do magistério, né? Primeiro, agendem um dia que realmente vocês vão poder estar na escola. Quando a gente cria uma expectativa numa escola, a gente tem que cumprir. É muito feio a gente agendar um dia e não ir, tá? É um sinal, assim, geral de descompromisso, né, do professor em formação. Então, já agendem um dia em que vocês têm uma folga do trabalho, num horário adequado. Vocês podem observar e fazer as entrevistas no turno da noite também. Tem várias escolas, né, no ensino fundamental e do ensino médio que trabalham com o turno da noite, o que facilita essa prática de vocês, já que ela é no campo da gestão, né? Conversa lá com a coordenadora do turno da noite, a coordenadora do curso, né? Então, é bem mais acessível. Agendem um dia que vocês consigam ir, um horário adequado, não cheguem atrasados, desliguem o celular ao entrar na escola. Lembrem que a escola segue uma normatização federal de que não se usa o celular na escola. Por mais que vocês sejam adultos e, né, como, né, ocupando um cargo de quase professores, né, estagiários nesse contexto, não, vocês têm que ir com o celular desligado, levem um caderno, levem uma caneta, levem o roteiro impresso, façam todas as anotações que vocês precisam fazer no caderno, no diário de bordo de vocês, para que isso fique registrado. Peçam autorização para tirar qualquer tipo de foto do ambiente, das pessoas. Se eles disserem que não, né, digam que tudo bem. A gente sempre tem que ter esse cuidado, porque nem todos os profissionais, nem todas as escolas autorizam isso, tá? E a gente, como professor, lá olhando os relatórios, a gente entende, né, essas peculiaridades de cada escola, esse cuidado, né, principalmente quando vocês fizerem práticas aí com alunos, é mais sério ainda esse cuidado. Tá? Mas aqui no âmbito da gestão, então, perguntem, profs, eu posso tirar foto só da sala aqui para mostrar com o meu ambiente também no meu relatório?
Vocês autorizam? Posso? Ai, que bom. Profs, posso tirar foto entrevistando você? Sim, não, né? No momento da entrevista, por favor, gravem a entrevista, peçam autorização para gravar o áudio da entrevista, né, no celular de vocês. Existem gravadores de áudio gratuitos, é só baixar os celulares que ainda não têm. Grava o áudio, né, todo o contexto, para depois em casa vocês transcreverem com mais tranquilidade, né, as perguntas e as respostas e atribuírem a esses dados da observação e da entrevista qualidade, né? Então é importante que a gente se organize para isso, tá? Então isso é prioritário. Isso eu gosto de destacar em todas as turmas que a gente faz práticas. É muito interessante porque às vezes a gente não se dá conta, né? Nós estamos muito, né, no automático, a gente não se dá conta de todos esses cuidados que a gente tem que ter com o ambiente escolar. Tá? Peça uma autorização para foto, autorização para gravação, sempre celular desligado no silencioso, sempre o respeito às autoridades e às hierarquias e aos tempos da escola. Ah, eu marquei, prof, cheguei lá, a escola estava fechada porque eles resolveram fazer uma gincana. Paciência, a escola tem a organização dela e nós, como professores em formação, nós temos que nos adequar ao que eles nos oferecem, né, e recalcular o nosso tempo. O que nós não podemos é nós filharmos para a escola, porque em vez de nós abrirmos portas para os estágios, a gente fecha para a gente e para os demais colegas de outros cursos ou do nosso próprio curso que vão estar lá, tá bom? Vamos passar aqui. Vanessa, pode falar. Eu penso que isso diz muito de uma postura, né, com a qual a gente vai se apresentar, e justamente do que a gente falava, né, em relação ao PPP, de que tem escolas que muitas vezes não se sentem à vontade né, de oferecer, de mostrar esse documento, mas de como nós talvez estamos chegando, né? Porque se a gente chega com uma certa arrogância, um certo olhar de quem sabe tudo, de quem vai condenar a prática, né? E de que então, desde o primeiro momento, a gente possa mostrar que não é essa a intenção, né? Que nós estamos ali, que vocês estão ali para aprender e não para julgar, para condenar, até porque justamente isso também nos afasta de conhecer essa realidade, esse contexto, essa identidade realmente da escola, né? Se a gente chega dessa maneira. Então, acho que é bem importante esses cuidados que a prof. Vanessa falou, só para reforçar. Perfeito, né, Andressa? A gente, como prof da escola, já recebeu estagiários e visitadores, né? E a gente sabe como é, né? Então, a gente sempre tem receio de mostrar nossa prática, nossas vivências, porque a gente nunca sabe com qual óculos, né, o professor que está lá nos assistindo vai nos avaliar, né? Então, tenham esse cuidado, esse respeito, essa humildade de chegar. Nós somos professores em formação, nós queremos aprender com vocês, a gente tem alguns conceitos teóricos e a gente gostaria de entendê-los de forma prática, né? Talvez entregar a devolutiva depois do trabalho, né? Olha, depois que eu finalizar meu trabalho, eu posso entregar o relatório do que eu vi, né? Das coisas que eu entendi que acontecem aqui dentro. Então, são todos caminhos que a gente pode percorrer. Porque assim como nós aprendemos muito com a escola que nós visitamos, né? Que nós nos inserimos durante a nossa formação, a escola também aprende muito com a gente. Né? Em todas as práticas, em todas as atividades que a gente vai, o regente, o coordenador sempre vão lá e dizer, ai, coisa boa, uma ideia nova, uma ideia diferente. Então, essa formação colaborativa entre escola e universidade, escola e instituição formadora é muito importante, tá? Pessoal, a ficha de controle de frequência, tá? A nossa carga horária da disciplina, eu gosto de deixar claro isso também, é 50 horas. Porém, na nossa atividade, né, de observação direta na escola, a gente não trabalha todo esse tempo, porque essa disciplina de 50 horas envolve todos os nossos módulos, as nossas 3 unidades e o campo teórico e prático que a gente trabalha aqui dentro. Então, na escola, vocês vão fazer só 2 turnos de 4 horas, tá? Vocês vão agendar a observação e vão assistir um turno de observação na escola. Aí eu vou passar uma manhã na escola e a Diri vai assinar para mim as 4 horas que eu observei lá, a sala dela, o que acontece dentro daquele espaço. Pronto. Depois eu vou agendar uma entrevista com a prof, e eu não preciso ficar estritamente 4 horas entrevistando ela, até porque seria um massacre, né? Mas eu vou fazer essa entrevista, eu vou transcrever, então isso vai me gerar mais 4 horas, e a prof Diri, né, ou a prof responsável da escola vai assinar, vai carimbar,
e pronto. Isso vai ficar anexado junto ao relatório de vocês e também postado no Moodle para que a gente comprove. Então, a carga que excede essas 8 horas, ela fica, então, para as questões de análise, de organização da prática, daquela visita na carta de apresentação que vocês vão fazer aquele contato inicial, tá? Então, tem todos esses outros trâmites que vão acontecer e que envolvem não só a observação e a entrevista em loco, mas todas as análises, os estudos que vocês vão fazer e que vai embasar essas análises. Desculpa, Edivaldo, por favor. Edivaldo, você gostaria de falar? Será que levantou a mão por acaso? Acho que sim. Certo, pessoal? Então, o projeto, a unidade do projeto integrador, que é a próxima, e a gente já está adiantando nessa aula, porque nós não temos aula, né, síncrona na unidade 3, nós aproveitamos essa aula da unidade 2 para fazer toda essa contextualização, certo? Trazer para vocês o conhecimento abordado sobre projeto político-pedagógico na unidade 2, mais, já passo a palavra, Andressa, mais os conhecimentos e a prática que vocês devem estar usando, então, dentro desse universo do projeto integrado, né? Da prática de ensino integrada, certo? E daí, então, vocês vão trazer para nós todas essas conclusões em forma de relatório e de socialização. E nós marcamos o relatório e a socialização para 2 dias. Por que nós marcamos para 2 dias? Porque o nosso horário, inclusive, está quase terminando o horário da aula, é até 8h40. O nosso horário é das 7 às 8h40, e daí vocês têm outra disciplina. Então, nós vamos fazer 2 noites com socializações, que já estão lá as datas no Moodle, para que todos vocês consigam compartilhar a apresentação com essas percepções que tiveram acerca da gestão escolar, ou no primeiro ou no segundo dia. Edivaldo, a gente não está te ouvindo. Quem sabe tu escreve lá no chat. A Laiane colocou, se eu picar 4 de 2 e 2, pode, não tem problema nenhum, Laiane, não tem problema nenhum, tá? Desde que sejam 4 horas de observação e 4 horas computando a entrevista. Mais 4 horas, ao todo 8 horas. Edivaldo, você quer tentar falar agora ou quer escrever no chat? Deixa eu ver se ele está esperando, acho que ele está esperando para entrar. Aqui, que ele saiu e voltou. Oi, Edivaldo, você quer tentar falar agora? Aqui já está trovejando em Santiago. Vai cair a internet daqui a pouco. Quem sabe escreva no chat, Edivaldo, a tua dúvida, a tua questão. Voltei. Mais alguém tem alguma... Agora estamos te ouvindo. Certo? Pode falar. Perfeito. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao preenchimento. Então, vamos lá. Local é o nome da escola. Isso. Perfeito. Aqui, esse período que eu tenho dúvida no que preencher, seria de qual data até qual data eu devo preencher? A data do semestre. Qualquer data dentro do nosso semestre. A data que você realmente vai realizar a observação, tá? E a entrevista. Tá, entendi. Então, por exemplo, Certo? se eu for para a escola na semana que vem, e uma segunda vez, na outra semana, eu posso preencher a data estendida? Pode, sim, não tem problema nenhum. E como a Laiane perguntou também, acho que você tinha caído naquele momento, se quiser picar em 2 dias, eu só tenho, prof, 2 dias, eu só tenho 2 horas para observar por dia a gestão. Combinem com eles. Pode fazer 2 horas num dia, 2 horas no outro. No relatório, coloca as 2 datas, cada uma contabilizando 2 horas. Vocês podem editar esse documento, né? Transformem lá no I Love PDF, né? Transformem no Word, editem o documento bem direitinho e coloquem a nova organização da carga horária de vocês. Desde que sejam 4 horas de observação e 4 horas de entrevista. Vou enfatizar novamente, não é que vocês vão ficar 4 horas entrevistando a gestão, mas a gente, né, atribuiu 4 horas como uma horário que vocês vão chegar, vão aguardar um pouco, a gestão está sempre ocupada, vai deixar você sentado um pouquinho, vocês vão fazer a entrevista, depois vocês vão voltar para casa, vocês vão transcrever, pegar aquela gravação e fazer a transcrição, vai demorar, então a gente já arredondou para 4 horas para deixar um horário mais adequado para vocês.
tá? Mais alguma dúvida? Em relação ao questionário, eu já li, já fiquei estudando ele. Por exemplo, pergunta na secretaria, né? Quem são os profissionais? Eu descrevo a formação deles, são profissionais formados em tal área, que Isso. atualmente está atuando na secretaria. Que trabalham há tanto tempo, o que eles forem falando, vocês vão usando como elementos, tá? O tempo de trabalho, a formação, qual é a atribuição deles junto a esse cargo, a essa função que eles ocupam, certo? Quanto mais elementos, eu acho que forem trazidos, rico. né, sempre é válido, né? Algumas coisas Isso. a gente não vai conseguir, né? Às vezes não vão Nem se sempre esgotar, isso. Mas quanto mais, eu acho que sempre acrescenta, né? Nem sempre a direção vai ter esse tempo, por isso muitas vezes assim, talvez procurar a diretora é uma coisa complexa, talvez o coordenador de turno, não sei como é que são as redes de vocês, né? Algumas redes têm coordenador de turno, coordenador de curso, coordenador de área. Então tentem pegar essas pessoas que talvez não seja a pessoa mais assoberbada do campo da gestão, para que eles realmente atribuam a vocês também uma atenção adequada. O que a gente sabe que é muito difícil nesse contexto de gestão de escola que ferve sempre, né? A gente sabe que é assim. Já trabalhamos em escolas e sabemos como é que isso funciona. Perfeito. Tá? Professora, E se último você... pedido, eu queria conversar, tirar uma dúvida com vocês, mas é uma dúvida pessoal. Vocês teriam um minutinho para mim depois que a aula acabar? Sim, claro. Ok. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Todos os documentos do projeto político, de volta eu no projeto político, da prática educativa integrada, já estão, a nossa unidade 3 já está aberta, já estão disponíveis lá, vocês podem acessar. Caso vocês precisem fazer alguma modificação, né, transformem o PDF e gerem o PDF de novo. A carta de apresentação ela não é assinada, porque a gente não tem como colocar assinatura nossa ali, né? Fica bem complexo. Mas caso alguém precise realmente, a gente já pode assinar através do SouGov. Então, mandem e digam, olha, prof, preencham ela, né, com os dados de vocês já. Ó, prof, nessa escola só aceita se for assinada. Eu ou a Andressa vamos assinar para vocês, tá? Lilian, por favor, tens uma questão? Eu tenho uma dúvida, prof, em relação ali, ó. Tá. Quando, por exemplo, a diretora não está ou está ocupado, porque, né, está sempre apagando incêndio, ao ladinho da observação, assina, por exemplo, se a vice-diretora, se a coordenadora pedagógica, eu for fazer entrevista, são elas que assinam. E ali embaixo tem alguma coisinha escrita que eu não consigo visualizar. Alguém mais assina? Vocês precisam, basicamente, na ficha de frequência tu fala, né? É essa que estava agora. Tá. Isso, na ficha de frequência, basicamente quem assina é quem acompanhou a entrevista de vocês ou quem acompanhou a observação de vocês. Tá. E no final, sempre é adequado a gente colocar um carimbo da escola e uma assinatura de alguém carimbo. responsável pela escola. Tá. Tá? Não sei se bom. as escolas têm carimbo agora. Acho que ainda existe carimbo na escola, né? Acho que sim. Acho que são mais modernos, mas existem, né? Ou uma declaração da escola, se vocês querem anexar, olha, a aluna Lilian Pinheiro esteve nessa escola fazendo as suas práticas de PEI, pode anexar também, tá? Qualquer documento que comprove que você fez essa observação e que traga legitimidade. Por que a gente pede isso? As práticas educativas integradas, elas são uma obrigação do nosso currículo. E nós podemos sofrer a qualquer momento uma diligência do MEC para, né, avaliar o nosso curso de pedagogia. Então, a gente deixa sempre tudo muito bem documentado. Caso a gente receba alguma visita do MEC, está tudo dentro das pastas das disciplinas aqui no Moodle, comprovando que vocês receberam a orientação e fizeram as práticas. Tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Então, qualquer necessidade que vocês precisarem, principalmente a carta de apresentação, eu sei que tem redes e estados que são bem difíceis da gente entrar, né? Chamem ali no nosso fórum de dúvidas ou chamem no nosso chat ali da própria disciplina, né? Profs, eu estou com dificuldade, eu preciso de uma carta de apresentação do IFE. A gente vai acionar lá e mandar para vocês quem é que vai mandar a carta para vocês, tá? Ou, eu preciso que seja assinada. Mandem a carta para a gente, que a gente se organiza para mandar novamente para vocês, tá bom? Tem redes que deixam, que, né, não é nem trabalho com aluno, é bem tranquilo. Tem outras que são mais complexas, né? Por prevenção, por precaução, são um pouco mais fechadas, e daí a gente precisa de trâmites mais sérios. Certo, gente?
Prof. Andressa? Isso, então, antes de finalizar, né, Prof. Vanessa, em relação às atividades avaliativas, né, eu acho que é importante reforçar também, né, Prof, que essa disciplina não prevê exame, né, então da importância de já estão com tempo para se organizarem, né, para realizarem essas, meu Deus, quanto trovão, para realizarem essas visitas na escola, se aproximarem, enfim, e também a participação das atividades, né? Agora na atividade 2 na unidade 2 já tem uma atividade avaliativa, e na atividade 1 algumas pessoas ainda não participaram do fórum. Eu tenho os nomes aqui, eu acho que eu vou ler quem ainda não fez, né, prof? Então, a Aline Simeonato Rambo não enviou a atividade, não participou do fórum, né, que é a atividade avaliativa. A Ana Paula Alves de Andrade da Silva, a Ângela de Oliveira Lena, Daniele Franklin Gomes de Castro Ferreira, Elionai Costa de Oliveira, Márcia Terezinha Pereira Trindade Liscano, Michele Amaral Galina, desculpe se eu não consegui ler, Niedia Lucena de Souza Costa, Priscila Barroso Manzoni. Então, são esses os estudantes que ainda falta, né, enviarem participarem do fórum, né, que já encerrou o prazo. Então, que postem ainda na atividade, né, ampliar esse prazo com uma nota menor, né, Prof. Vanessa? Isso, nós vamos atribuir, claro, já expirou, a unidade já terminou, né? Nós vamos atribuir um peso avaliativo um pouquinho menor, mas a gente está aceitando ainda, né, as participações, porque a gente precisa. A Andressa, né, muito bem lembrou que nós não temos direito a exame na prática educativa integrada, né? Então, nós não queremos que vocês percam o semestre por causa de um fórum com peso 2, o primeiro fórum da disciplina. Então, por favor, quem não fez, vá lá, faça suas contribuições, né? Escreva sobre a unidade 1 lá na pergunta, nos questionamentos que são trazidos, né? E já corra atrás da unidade 2 também, para que a gente não perca, né? Não deixe esse acumulado para o final, porque se vocês não alcançarem nota 7 na unidade, ao todo na disciplina, vocês não têm direito a exame e vocês reprovam. Então, se vocês perderam a unidade 1, vocês têm que tirar nota muito boa nas outras duas unidades para poder ter aprovação, tá bom? Então, fica a dica, voltem lá. Às vezes a gente se perde no prazo, né? A gente sabe que vocês são todos trabalhadores, né? Correm atrás, mas vamos lá, ainda há tempo, é uma nova possibilidade. A gente sabe que a disciplina começou um pouquinho atrasada, né? Por causa das questões organizacionais do Moodle. Então, por favor, voltem à unidade 1, façam atividade para que a gente consiga trazer esse olhar avaliativo e também quantitativo para vocês e expressar através da nota e ninguém se perca por causa disso, tá bom? E outra questão, que agora eu lembrei, lembrem-se que é postar um comentário e comentar no de um colega, né? Articulando de alguma maneira. Então, tem alguns estudantes que esqueceram de comentar no do colega. A Carla Alves Lopes, falta comentar. A Luciana Lopes Faustino, o Oswaldo Toledo de Macedo, a Raquel Pereira Martins e a Rayane da Silva Souza. Então, falta comentar no do colega, né? Fizeram uma postagem, mas não comentaram. Tá? Então, atentem para isso também. Certo, pessoal? Então, nos despedimos do grupo. Vamos ficar aqui com o Edivaldo um pouquinho. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição de vocês, né? Pelos nossos instrumentos oficiais ali do Moodle. E nos vemos, então, nas aulas síncronas finais. Deixa eu olhar aqui no meu calendário, Prof. Vanessa, aqui, ó. Dia 22 de junho e dia 29 de junho estaremos, então, com 2 seminários integradores. Mais adiante a gente vai perguntar, fazer lá uma enquete lá para vocês de que dias vocês preferem ser no 22 ou no 29, para que todos os alunos matriculados na disciplina, e aqui a gente tem uma turma bem robusta, né? Consigam socializar as suas vivências junto à gestão escolar, tá bom?
Um abraço a todos, um bom descanso e já está na hora da próxima disciplina. Certo? Um abração. Um abraço, obrigada pela presença.